Olá pessoal, tudo bem? Então, Cícero. Hoje a gente vai dar sequência ao capítulo 3 de Militares na Administração da FAB, tá bom? Então vamos lá, vamos ganhar tempo. Boa noite, né? Primeiramente aí para todos vocês. Vamos lá, vamos lá, compartilhando aqui. Eu vou direto na apostila, tá bom? Vamos ganhar tempo, o máximo de tempo possível. Deixa eu tirar só esse aqui. Pronto. Então tá aqui, nós vamos falar um pouco aqui dos atos de improbidade administrativa. Isso aqui foi o que mudou na segunda 2022, na primeira 21 já não tinha isso aqui, né? A lei, ela mudou. Anteriormente, era a lei 8.000, deixa eu ver, ela vai fumaça, que agora eu não lembro, e mudou para aqui para 14.230. A lei anterior era de 92, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro agora, né, de cabeça. O importante é que agora a que está valendo é essa lei aqui, ó, tá? A Lei Federal número 14.230. Joia? Então, vamos lá. Então, deixa eu mudar aqui a cor. Deixa amarelo mesmo. Então, tópico 3.1, tá? Do capítulo 3. Atos de improbidade administrativa, tá? Capítulo 3, atos de improbidade administrativa. Todos que, de alguma forma, lidam com a coisa pública devem adotar um comportamento ético e moral. Então, vamos marcar isso aqui, tá? Essa definição, esse início aqui é importante, porque pode cair, por exemplo, para completar, né? Frases, põe a questão lá, todos que de alguma forma lidam com a coisa pública devem adotar aquele pontinho, pontinho e pontinho, pontinho. Então é interessante você marcar aí, deve adotar um comportamento ético e moral, tranquilo? Atuando de maneira honesta, honrada, imparcial e sempre zelando para o fiel cumprimento de suas atribuições legais, buscando a satisfação do interesse público. Então, sempre que vai prevalecer é interesse público, tá? E não seu próprio interesse ou de terceiros. Eu falei. Agora vamos, marca aí na sua apostila, com marcador de texto, de preferência, uma cor que faça você lembrar, tá? Essa a partir de agora. A Lei Federal número 14.230, de 25 de outubro de 2021, alterou a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei Federal 14.230 de 25, deixa eu pegar aqui, 25 de outubro de 2021, alterou a Lei de Improbidade Administrativa, que estava em vigor desde 92, e trouxe a exigência do dolo, intenção. Então, aqui, ó, o que ela trouxe? A exigência do dolo, né, a intenção, para que os gestores públicos sejam responsabilizados. Então, anteriormente não tinha a existência do dolo, a intenção, né? Aqui, ó, anteriormente, danos causados por imprudência, imperícia ou negligência poderiam ser configurados como improbidade. Agora, com a sanção da referida lei em 21, a ação deverá comprovar a vontade livre e consciente do agente público de alcançar o resultado ilícito. Então, a ação deverá comprovar a vontade livre e consciente do agente público de alcançar o resultado ilícito. Antes, não era assim. Não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função.
Também não poderá ser punida a ação ou a omissão decorrente de divergência na interpretação da lei. Também não poderá ser punida ou ser punida a ação ou a omissão decorrentes de divergência na interpretação da lei. Então, o que essa lei trouxe? A exigência do dolo, né? Doloso, tá? A intenção, né? Ele tem que ter a intenção de cometer o ilícito, viu? Vamos seguir. É importante salientar que a alteração mais relevante que a nova lei apendeu foi a exigência de uma conduta dolosa. Então, novamente, ele frisa isso aqui, ó, vontade livre e consciente, intenção. Então, novamente, ele fala sobre aquilo, o autor da apostila. Para a devida responsabilização do agente público. Então, para a devida responsabilização do agente público, o que a Lei Federal número 14.230, de 25 de outubro de 21, alterando a Lei de Improbidade Administrativa, trouxe vontade livre e consciente, intenção. Tranquilo? Para que a responsabilização do agente, para que o agente seja responsabilizado. Tá? Para os efeitos dessa lei, considera-se agente público hoje. Para os efeitos desta lei, considera-se agente público o agente político, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandado, cargo, emprego, função, nas entidades referidas no artigo 1º da referida lei. Toda essa galera aí são considerados agentes públicos, tá? Políticos, o servidor público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º. Suas disposições são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Então, suas disposições são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Então, cara, ele não precisa ser agente, um agente desses daqui. Basta somente ele concorrer ou induzir a prática de atos de improbidade, que já vai estar incorrendo aqui na transgressão da lei. Tá lembrando que, quando fala dolosamente, fala que ele tem intenção, né? Vontade, livre vontade. Viu? Então, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Marca isso aqui que é importante. Tá? Então, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio. A redação dada pela Lei número 14.221 dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Aqui, isso aqui é importante, tá? A natureza jurídica da improbidade é de ação civil, tá? Então, aqui, ó. Natureza jurídica da ação de improbidade é de ação. Natureza jurídica da improbidade é de ação civil, não tendo prerrogativas de foro nem de função. Tem a propositura da ação na vara civil, iniciando-se em primeiro grau com o juiz singular. Então, aqui também, ó, eu vou marcar tudo aqui, ó. Então, todo esse pedaço aqui é importante você marcar aí na tua apostila também quando você for estudar, tá?
Então, a natureza jurídica da improbidade é ação civil, tá? Não tendo prerrogativa de foro nem de função. Então, não importa o cargo do cara, nem a função. Tem a propositura da ação na vara civil, iniciando-se em primeiro grau com o juiz singular. Tá? Então, esse foi o capítulo 3, tópico 3.1 de militares na administração da FAB. Então, vou ver aqui, o 3.2 é bem curto, então vou seguir aqui, tá? O 3.2, dando sequência, então, a atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Então, esse é o tópico 3.2. Conforme o artigo 11º da Lei Federal número 14.230, de 21, constitui-se ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, de legalidade. Tá? Então, constitui-se ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão dolosa, com intenção, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Então, é importante aqui, tá? Também é importante você memorizar essa lei, tá? Caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, tá, aqui tem as condutas dos atos de improbidade administrativa, aqueles que atentam contra a administração pública. Então, é o quê? Primeiro, letra aqui, ó, revelar fato ou circunstância de quem tem ciência. Então, marquei isso aqui. Por que que eu marquei só esse? Porque o texto ele é muito grande. Então, para memorizar, então a gente vai, eu oriento você a memorizar pelo menos esse pedaço aqui, tá? Então, constitui esse ato de improbidade administrativo, pela falta ou circunstância de que tem ciência, em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Vamos dar sequência aqui até segredo. O restante você lê normalmente, mas você dá uma grifada aqui nesse início, para você memorizar esse início, tá? Propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Outra conduta, negar publicidade aos atos oficiais. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses substituídas em lei. Então, memoriza isso aqui, tá? Outro, frustrar em ofensa a imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público. Então, está aqui, ó, os números, né? De chamamento ou de procedimento licitatório. Então, lembrando também do procedimento licitatório, então, frustrar, né? Com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Deixar de prestar contas, ó, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Então, isso aqui é pequeno, você pode, então, deixar de prestar contas, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial dos concursos, negar publicidade a atos públicos, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Também é uma conduta de improbidade contra a administração pública, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento.
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direto ou indireto, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. É um exemplo desse aqui, nós tivemos recentemente, né, não sei qual estado, teve um prefeito aí que casou com a menina aí e nomeou a mãe da menina, né? Então, uma conduta de improbidade administrativa, certo? Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário atos de publicidade que contrariam o disposto no artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, praticar atos no âmbito da administração pública e com recursos do erário atos de publicidade que contraria o disposto no artigo do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas de obras, serviços, de campanhas dos órgãos públicos. É usar, né, do erário, né, dentro da administração pública para se promover, né, atos de publicidade, né, através dos recursos do erário, né, isso de forma a promover inequívoco o enaltecimento do agente público. Então, também é uma conduta de improbidade administrativa. Fechou aqui, ó, 3.2. Bem curtinho, capítulo 3, mas essa que foi a mudança que teve, não agora, né, na primeira 23, mas teve na segunda 22. E permanece essa mudança para nós, outros. Então, é bem curtinho, então tem todos esses detalhes aí que eu marquei, baseado no que já caiu em prova. Então, é só você dar uma estudada e acompanhar os nossos exercícios. Você vai tirar uma boa nota nessa matéria, tá bom? O conteúdo é grande, né? Mas a gente consegue superar essa dificuldade aí para estudar fazendo os exercícios e memorizando os exercícios. Felizmente, tem que usar a memória. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Eu vou interromper o compartilhamento e a gente se vê, então, no próximo vídeo, na nossa sequência lá no canal. Eu vou colocar agora esse vídeo lá para os senhores aí acompanharem nas apostilas de vocês aí, tá bom? Bom, boa noite a todos e até o próximo vídeo aí. A gente vai estar gravando aí para poder terminar com todas as apostilas. Forte abraço e até a próxima.